Olá, está começando mais um Viver Ciência. Aqui você conhece as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na UFG e como elas beneficiam a sociedade. Como a ciência pode ajudar no desafio da mobilidade urbana nos grandes centros? Pesquisadores da UFG desenvolvem estudos, pesquisas e análises relacionados ao planejamento urbano e de transportes, com foco no transporte urbano, mobilidade e acessibilidade. Para falar sobre este assunto, estão aqui com a gente nos estúdios a professora Érica Cristine Kneibe e o professor Camilo Vladimir de Lima Amaral, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Artes Visuais da UFG, a FAV. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, obrigada, agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, muito obrigado pelo convite. Ok, mobilidade, transporte e acessibilidade. Desafios e reflexões. Este é o nome da pesquisa que vamos abordar aqui no Viver Ciência, através, primeiramente, de uma reportagem que você confere agora. A nossa pesquisa, Mobilidade, Transporte e Acessibilidade, Desafios e Reflexões, ela representa atualmente um dos maiores desafios contemporâneos, que é conseguir equalizar os deslocamentos urbanos nas cidades. Antigamente era uma questão mais planejada pela academia e pelos gestores, mas hoje, a partir dos grandes movimentos sociais, das manifestações sociais, a gente viu que realmente é uma questão social e uma questão que tem sido entendida e aclamada por toda a sociedade para que haja uma solução o mais rápido possível. Mobilidade diz respeito a todos os deslocamentos feitos nas cidades e são os sistemas de transporte que garantem isso às pessoas, sejam eles de veículos coletivos ou individuais. Na pesquisa são estudados todos os fatores que levam os indivíduos a escolherem seus tipos de transporte, e isso varia de acordo com o poder aquisitivo de cada um. A gente trabalha também com pesquisa quantitativa, quando você precisa ir para a rua, principalmente conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas. Pesquisa qualitativa, rodadas de discussão onde você interpreta a percepção das pessoas sobre determinado assunto, o que as pessoas entendem por mobilidade, como que as pessoas se deslocam no seu dia a dia, o que elas percebem de dificuldades ou de deficiências da cidade e dos sistemas de transporte. Isso também a gente trabalha com pesquisa qualitativa. Então, como a gente trabalha com pedestres, infraestrutura relacionada ao deslocamento do pedestre, do ciclista, do transporte público e do próprio automóvel, são uma série de metodologias que, às vezes combinadas, conseguem nos dar resultados muito interessantes. Atualmente, a pesquisa analisa o sistema de transporte público de Goiânia e da região metropolitana. Um dos frutos é a elaboração de um plano de análise que propõe a implantação de ciclovias. A pesquisa ela gera um conhecimento muito grande da situação da mobilidade como um todo. Isso é constantemente trocado com o poder público. A gente procura externalizar esse conhecimento. Eu faço parte do Fórum de Mobilidade Urbana da região metropolitana de Goiânia, representando a Universidade Federal, e a gente leva para esse fórum uma discussão direta com o poder público das soluções que a gente pesquisa e chega à conclusão que são importantes para serem implementadas em Goiânia. E a relevância da universidade participar, que uma coisa é a gente gerar conhecimento, outra coisa é a gente conseguir externalizar esse conhecimento e colocá-lo a serviço da sociedade. A pesquisa ela pode sim embasar um conhecimento cientificamente e esse conhecimento pode sim ser aplicável e muito bem aplicável e trazer soluções efetivas para a cidade, para a sociedade. A gente, a partir de agora, vai conversar com os nossos entrevistados aqui no estúdio. Eu começo perguntando para os dois, a gente vai franquear aqui para que a gente possa bater esse papo, Quais são os principais desafios técnicos e os pesquisadores também, os planejadores, o que se enfrenta de dificuldade quando se trata, então, de crescimento exponencial da cidade, em especial a nossa realidade aqui no Brasil, professora? Acho que cabe destacar, como você colocou, o crescimento muitas vezes desordenado das cidades e também o crescimento da frota de veículos. A gente sabe que Goiânia hoje já ultrapassou a marca de 1 milhão de veículos motorizados. Então, quando você soma a ausência ou um planejamento urbano que não foi implementado de forma adequada ou de forma completa, aliado a um crescimento exponencial dessa frota e uma utilização cada dia maior dessa frota de veículos individuais motorizados, com certeza isso compromete o espaço urbano e compromete os deslocamentos na cidade, o que a gente chama de mobilidade urbana. Então, quando a gente tem uma excessiva priorização, uma excessiva utilização do veículo motorizado individual,
acaba comprometendo os demais modos de deslocamento, né? Hoje o transporte coletivo aqui na região metropolitana, ele é muito prejudicado por essa falta de espaço, por essa falta de prioridade, né? O ônibus concorre diretamente com o carro no congestionamento, sendo que o ônibus ele é energeticamente muito mais eficiente e transporta muito mais pessoas. E também, infelizmente, o deslocamento do pedestre e do ciclista fica num segundo plano. Professor, seria a falta de planejamento a grande raiz desse problema tão grande que hoje a gente tem no Brasil? Acho que na primeira pergunta você já apontou essa questão do crescimento das cidades, cada vez mais ampla. As relações também das cidades são cada vez mais metropolitanas, né? Então você tem uma relação de uma cidade-mãe com outras cidades, isso também amplia os deslocamentos entre essas cidades. E existe também, principalmente o grande desafio hoje, eu acho que é conseguir coordenar o planejamento das diversas cidades, né? Pegando um pouco o gancho do que o professor Camilo coloca, né, a gestão integrada para a mobilidade urbana é muito importante. E os desafios eles são majorados quando a gente insere a mobilidade num contexto global, né? Mobilidade, então, ela pega transporte, trânsito, uso do solo, né, questões relacionadas à educação, à saúde, ao meio ambiente, isso tudo acaba tendo um impacto direto ou indireto na mobilidade urbana. Então, se já é difícil a gente conciliar a gestão do transporte, trânsito e uso do solo, imagina quando a gente fala das demais variáveis, né? Então, gestão é sempre um desafio, gestão de mobilidade, as cidades ainda precisam aprender muito, né, e se capacitarem para conseguir fazer. E entrando no tema transporte público de qualidade, a gente que estuda isso sabe que estava por vir uma crise, né? Isso a gente já começou a falar há 5 anos atrás. E esse ano, em junho, as manifestações populares disseram que nós estávamos certos, né? A crise do transporte realmente foi mostrada para todos. O transporte coletivo, para ele funcionar, não depende só do sistema, depende de toda a infraestrutura que a cidade proporciona a esse sistema. Então vai depender da gestão do próprio transporte, da gestão do trânsito, da gestão do uso e ocupação do solo, né? Por que as pessoas têm que se deslocar todos os dias a distâncias tão grandes para ir trabalhar, né, e para chegar às suas casas? Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre isso, viu? Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter, o Facebook ou acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para entender melhor as aplicações desta pesquisa. Não sai daí. A ciência é viva quando nós juntos trabalhamos por um propósito que é comum a todos. O Viver Ciência está de volta com a presença da professora Érica Kneib, que é arquiteta urbanista, mestre e doutora em transporte, e com o professor Camilo Amaral, que é mestre em arquitetura e urbanismo. Estamos falando sobre um estudo da UFG que investiga a problemática da mobilidade urbana. Vamos entender um pouquinho mais como essa pesquisa pode ajudar a sociedade. Existe um movimento na cidade que é um movimento que tem descaracterizado cada vez mais a cidade. Por exemplo, lá onde eu morava, na Avenida Tocantins, a casa em que eu morava, ela é um estacionamento. Aí aqui no setor oeste, por exemplo, aqui em volta do meu prédio, aqui onde eu moro, tem 4 novos prédios sendo construídos. Então, assim, tem 4 construções aqui. Mas aqui, assim, em 3 quarteirões. Interfere na minha memória, por exemplo. Primeira vez que eu passei lá na Avenida Tocantins, que eu olhei para a casa onde eu morava e que vi um estacionamento, então assim, só tinha o portão, que eles mudaram o portão, e uma área vazia. Então assim, é estranhíssimo isso, em relação, comparado com aquela memória que eu tinha da casa que estava ali, né? Qualquer projeto urbano precisa ser muito bem pensado para ter sucesso. Mas por que muito do que se faz nas cidades brasileiras não funciona? Ou até mesmo gera o efeito inverso ao desejado? A grande dificuldade do planejamento urbano são os interesses econômicos. Existem as construtoras que querem fazer prédios em lugares que é do interesse dela, as pessoas que querem fazer negócios, montar comércio em lugares que é do interesse deles. E sendo que, como a gente tem uma presença muito grande do Estado controlando isso, nosso planejamento foge de toda a racionalidade possível. Então fazem prédios onde não pode, onde tem espaço para fazer não faz, instala shopping onde não pode e assim por diante. A grande dificuldade é o interesse econômico que prevalece sobre qualquer outra lógica.
Se o assunto é mobilidade, é importante entender os motivos que levam cada indivíduo a optar pelo meio que utilizam para chegar ao seu destino, seja o veículo coletivo ou individual. A grande problemática é que nós temos só opção pelo transporte individual. Nós optamos, principalmente em Goiânia, as cidades do Porto de Goiânia, nós quase não temos. Aqui a única alternativa boa que nós temos é o eixo Anhanguera, que é razoável, né? O transporte sempre vai ter problema, mas o grande problema é que as pessoas querem ver cada vez mais andar de carro é um status. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, a proporção de veículos por habitantes em Goiânia está próxima de um carro para cada habitante, o que preocupa pesquisadores e estudiosos da área. Além de problemas com acesso ao pedestre, que está cada vez mais difícil nas calçadas, o trânsito nas avenidas e ruas se agrava com o aumento no número de carros. A pesquisa da UFG propõe uma reorganização do espaço urbano, tudo baseado em estudos científicos realizados dentro e fora da instituição. A gente vai continuar então o nosso bate-papo. Eu quero primeiramente saber, neste bloco, se é possível alterar a lógica da mobilidade em uma cidade como Goiânia, por exemplo, sem causar grandes transtornos, alteração na paisagem. Quando você pensa num sistema de transporte coletivo com prioridade, como é o caso dos corredores preferenciais exclusivos, ciclovias e ciclofaixas, para garantir prioridade ao ciclista, e calçadas acessíveis para você garantir o deslocamento aos pedestres, você tende a mudar a paisagem da cidade, sim, mas mudar para melhor. É o contrário do que acontece com a paisagem quando ela é pensada para o automóvel. O automóvel ele não é o vilão da cidade, ele precisa existir como um modo de transporte, mas ele não pode ser o principal. O uso do automóvel ele precisa ser racionalizado e feito realmente em deslocamentos absolutamente necessários. Então, uma cidade com mobilidade, uma cidade com uma paisagem mais adequada e com qualidade de vida, é aquela que você consegue conciliar todos os modos de deslocamento, cada um de acordo com a sua necessidade. Complementando, eu acho que as nossas cidades, cidades que foram planejadas aí pelo urbanismo do século XX, por um urbanismo moderno, elas sempre foram focadas muito na solução do veículo, Então, isso significa que a paisagem ela foi construída, ela foi estruturada para o veículo automotivo, E o veículo é uma máquina, Então ele tem uma escala de uma máquina de grande velocidade, de grandes dimensões e, de certa forma, é uma paisagem que é agressiva. Então a gente vê, por exemplo, a solução através de viadutos no centro das cidades, nos espaços que antes eram, por exemplo, espaços de praça, isso cria uma interferência que ocupa um espaço que antes era de convívio para o veículo. O grande problema do automóvel é que se você resolve um ponto de cruzamento, você tem que resolver todos os gargalos subsequentes. Se vocês hoje fossem colocados na posição de tomadores de decisão nesse contexto urbano, o que vocês fariam para tentar amenizar esse problema? A gente priorizar a escala humana na cidade. Quando você garante um bom deslocamento ao pedestre e ao ciclista, os demais deslocamentos são resolvidos de forma a priorizar as pessoas e não os veículos. Então, se você tem um espaço urbano agradável para o pedestre, agradável para as pessoas viverem a cidade, se encontrarem nos espaços públicos, se encontrarem na cidade, você gera um efeito cascata. Isso está sendo muito adotado por centros, requalificações de centros urbanos, principalmente na Europa, Camilo? Barcelona, Londres. Então, cidades que pensam na escala do pedestre, que os gestores eles têm a certeza que se o pedestre se sente bem na rua, se sente bem usufruindo da cidade, as pessoas, no modo geral, conseguem se deslocar numa escala mais humana e conseguem perceber a cidade de uma outra maneira. Então, na minha sugestão seria tratar a escala humana da cidade, é o que a gente chama de cidade para pessoas. O que a gente realmente falta, o que a gente precisaria fazer é tornar esse processo decisório mais participativo e com mais controle social. E aí controle social envolve maior voz para as universidades, mais voz para as entidades de classe, mais voz para as ONGs que estão discutindo essa questão, mais voz para a sociedade de uma forma geral e para a sociedade organizada. Mais um ponto também que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar, que eu acho que caberia ao gestor, no caso você disse, se nós nos posicionássemos, o cumprimento da legislação.
Goiânia, a região metropolitana hoje tem uma farta legislação sobre mobilidade, acessibilidade, calçadas, pedestres, ciclistas e muito pouco ou quase nada dessa legislação é colocada em prática, né? Fiscalização de calçadas, construção de calçadas. Então acredito que se a gente não precisaria nem criar novas leis, se as leis existentes fossem implementadas e fiscalizadas, nós teríamos outro cenário urbano, outra paisagem. Falando de acessibilidade, né? Seria então esse grande desafio para assim instalar, digamos, uma política que prioriza esse bom funcionamento? Mobilidade, ela está muito relacionada aos modos de transporte e à capacidade de deslocamento das pessoas, enquanto a acessibilidade seria a facilidade das pessoas alcançarem os locais desejados, né? Então é um conceito que são dois conceitos bastante interligados, mas um pouquinho diferentes. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente trabalha muito a questão da acessibilidade universal, né? Que o espaço ele tem que ser pensado e concebido, e isso é muito importante para os arquitetos e urbanistas de um modo geral, para que ele facilite o acesso de qualquer pessoa, né? Seja essa pessoa portadora ou não de deficiência, seja essa pessoa cadeirante, deficiente visual, né? Seja uma criança, seja um idoso. E construir uma cidade acessível, né, tem se mostrado, infelizmente, cada dia mais difícil, seja com relação aos edifícios, né, você tem muitos edifícios públicos, de acesso público, que hoje você não tem acessibilidade ainda, infelizmente, e sem falar na questão das calçadas, né. A calçada, na minha opinião, é um dos principais elementos que ratifica o direito das pessoas à cidade. Se a pessoa não consegue caminhar, se deslocar na calçada, né, ela está sendo cerceada de um dos principais direitos que ela tem. Para viabilizar a pesquisa, foram realizadas parcerias, contatos com órgãos públicos, privados, grupos de assistência, enfim, para que esses dados fossem levantados e dar suporte, então, a essa pesquisa. Quem foram os parceiros e quais foram os dados conseguidos por meio destas parcerias? A gente conseguiu estabelecer boas parcerias, né, com as diversas secretarias desses diversos municípios. E a gente também chegou a uma proposta de infraestrutura cicloviária aqui para o entorno do campus, né? Esse projeto a gente está desenvolvendo agora, né? Aí por iniciativa própria da UFG, mas sempre dialogando com a Prefeitura de Goiânia, né? E a gente tem também o movimento pela democratização do transporte, que também tem ajudado muito, né? O Pedal Goiano, a gente sempre troca ideias, tem vários ativistas também, né? Então a gente vai procurando manter contatos, né, para poder discutir o desenvolvimento, porque o que é importante também, né, na construção ou na viabilização dessa outra mobilidade urbana, né, é um processo de conscientização também, né? As nossas escolas, né, até pouco tempo, elas sempre formaram os técnicos para uma solução, para a construção de soluções que são soluções de autopistas, né, solução viária para o desenvolvimento do automóvel. E a gente precisa agora perceber que existe uma série de outros critérios, de outras técnicas, de desenho geométrico, de sinalização, que é específico para outros tipos de mobilidade, né? E em complementação, né, a gente também tem uma parceria com o Fórum de Mobilidade Urbana da região metropolitana, que é composto por mais de 30 instituições e tem a participação direta, né, da Universidade Federal, e no caso do transporte coletivo, nós também temos um contato com o consórcio da região metropolitana de Goiânia, que é quem tem muitas informações gerenciais sobre o sistema, né, e eles, sempre que solicitados, nós tivemos um bom retorno para a manipulação desses dados, além da CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos entrevistados vão responder mais perguntas, desta vez com a participação de um interessado direto no assunto. Continuem com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Lato sensu e estrito sensu são expressões que são usadas para a pós-graduação. A pós-graduação, no sentido largo ou no sentido mais amplo, inclui cursos de aperfeiçoamento, participação em seminários, cursos de especialização, estágios. Então, este é um conhecimento, um curso de pós-graduação lato sensu. Os cursos de pós-graduação estrito sensu são aqueles que dão títulos específicos de mestrado e de doutorado. Então, esses cursos são regulamentados,
têm que ser realizados em instituições autorizadas e o diploma que eles oferecem produz resultados e são aceitos pela comunidade acadêmica. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que busca elaborar estudos, análises relacionados ao planejamento urbano e de transportes, com foco no transporte urbano mesmo. A acessibilidade também é um tema importante nessa pesquisa. Quem vai fazer perguntas agora é o membro do Pedal Goiano, Eduardo Costa Silva. Confira. Qual o valor do metro quadrado da ciclovia? É possível a implantação de ciclovias a um baixo custo? Professor, por favor. É difícil a gente conseguir determinar exatamente o preço do custo de uma ciclovia, né? Principalmente o metro quadrado de uma forma genérica, porque existem várias soluções para a ciclovia, né? O que a gente tenta é sempre utilizar de uma forma pertinente cada uma dessas soluções, tentando achar a solução mais barata, né? Uma coisa que é importante a gente perceber é que a ciclovia ela é sempre mais barata do que a infraestrutura para o veículo automotivo, né? Porque o veículo automotivo tem um peso maior e isso vai gerar mais custo no asfalto, né, que você vai utilizar ali. Vamos então a mais uma pergunta. O que falta para a Prefeitura de Goiânia investir em ciclovias? Professora Érica, por favor. Acredito que em Goiânia e na região metropolitana hoje a gente precisa de um plano cicloviário, né, que realmente detalhe e estabeleça diretrizes para a implementação dessa infraestrutura cicloviária, lembrando que infraestrutura cicloviária não é só a ciclovia e ciclofaixa, né, envolve também toda a sinalização, os aspectos de segurança, os paraciclos, os bicicletários, e a questão de destino realmente de recursos, né, para a realização dessas obras e, por fim, a realização, né, que não é uma infraestrutura onerosa e não é uma infraestrutura que despende muito tempo para sua implantação. A gente tem também a necessidade de um plano de mobilidade para a cidade, né, que vai garantir que as ciclovias funcionem integrada com o sistema de transporte como um todo, né? Bem, como fazer pesquisa? Como é possível fazer pesquisa a partir da graduação durante o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG? É o que você vai saber a partir de agora no quadro Caminhos da Ciência. Aqui nós temos começado com a iniciação científica já praticamente nos primeiros semestres, não é? Que ele entra ainda com um caráter voluntário, mas isso tem sido positivo no sentido de preparar já os alunos. Nós temos um mestrado agora, né? O nosso curso é de mestrado e basicamente nós estamos começando agora, né, o curso de mestrado. São 10 alunos inscritos regularmente no curso, nós somos 10 professores também e temos alguns alunos ouvintes também, que fazem parte, enfim, da comunidade acadêmica. Nós temos 2 linhas de pesquisa, História e Teoria da Arquitetura e da Cidade, a primeira linha, que busca fundamentar os conhecimentos mais teóricos sobre a formação da cidade, seja ela a formação histórica, seja ela a formação moderna e contemporânea das nossas cidades. Na segunda linha de pesquisa, a gente tem processos e tecnologias do planejamento e do projeto urbano. E essa linha já trata de aspectos mais pragmáticos, não é, da cidade, do desenvolvimento da cidade, questões de sustentabilidade, de mobilidade urbana, de toda uma série de aspectos que envolvem principalmente a cidade contemporânea. Então essas 2 linhas de pesquisa são o carro-chefe, por enquanto, do programa de mestrado. Os pré-requisitos para a inscrição no mestrado é um diploma, não é, de 3º grau, um diploma de formado na área de arquitetura ou de outras áreas afins. E é bastante amplo. O nosso programa ele busca trabalhar em áreas como a própria engenharia, áreas podem ser toda uma geografia, podem ser outras áreas, não é? Que vão trabalhar com o desenvolvimento de aspectos específicos da cidade, não é? Do desenvolvimento da cidade. Claro que depende depois de um projeto específico do candidato
para que esse projeto seja compatível com as linhas de pesquisa dos professores orientadores. A gente está prevendo um próximo ingresso em março. E para encerrar, eu queria que vocês fizessem agora umas considerações finais para a gente fechar então este assunto. Fique à vontade. Como uma das nossas linhas e objetos de pesquisa é o transporte público coletivo da região metropolitana de Goiânia, acho importante destacar ainda duas questões. Como a própria sociedade tem clamado por redução da tarifa e melhoria da qualidade, acho que é importante a gente falar um estudo que nós temos, que mostra muito bem isso, que o transporte público hoje, infelizmente, ele tem um modelo de financiamento muito inadequado. É o usuário que paga todo o custo do serviço. E se a gente for comparar com exemplos internacionais, o usuário ele paga uma parte desse serviço. Por quê? Porque um serviço de qualidade custa caro. E a tarifa que se tem hoje no Brasil ela é insuficiente para remunerar esse serviço de qualidade. Então, repensar um modelo de financiamento do transporte público coletivo no Brasil, especialmente em Goiânia, é uma das diretrizes que o nosso estudo aponta. Professor. Eu acho importante só complementar o que a Érica falou, é que a mobilidade, o transporte, ele não é só um negócio, ele é também um direito. Na verdade, ele é um direito social. Ele é um direito porque ele garante o acesso das pessoas aos serviços públicos, garante o acesso à cultura, garante o acesso à saúde, à educação, Então a gente precisa, principalmente, conseguir construir uma conscientização da população em relação a isso. Eu acho que a população tem se mostrado bastante ativa nesse debate, eu acho que isso a Érica já apontou que já vem aparecendo, mas é preciso a gente mobilizar para conseguir mobilizar a população para buscar esse direito. Eu acho que isso é uma luta política também, a gente tem que garantir que isso não é só um negócio e que isso é um direito nosso e a população tem o direito de uma mobilidade adequada. Quero agradecer imensamente a participação de vocês dois, mais uma vez, por ter atendido então o nosso convite. Obrigado pela oportunidade novamente. Acho que agradece. Muito obrigado, viu? Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está sim ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima!